A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e sou da cidade de Ribeirão Preto. Hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que marcou a minha vida e que me fez ver como Deus age nos momentos em que menos esperamos. Desde pequena fui criada no meio da Irmandade. Meus pais sempre foram servos fiéis, e eu cresci aprendendo a amar a obra da piedade. Sempre fui uma moça quietinha, que gostava de ficar em casa, ajudar minha mãe com os afazeres e participar dos cultos. Nunca tive muitos amigos fora da Irmandade, porque sabia que o mundo lá fora não era para mim. Quando completei 20 anos, um irmão começou a se interessar por mim. Ele era um rapaz sério, trabalhador, e todos na Irmandade falavam bem dele. Seu nome era Carlos. Ele sempre foi muito atencioso, me tratava com respeito, e eu comecei a sentir que poderia ser a vontade de Deus para a minha vida. Depois de muito orar, ele pediu a palavra para os meus pais, e eles, depois de conversar com os anciãos, deram a bênção. Fiquei muito feliz, porque achava que tinha encontrado o homem que Deus tinha preparado para mim. O noivado foi um tempo de muita alegria. Carlos era carinhoso, me levava para participar das reuniões, e sempre falava sobre como queria construir uma família dentro da vontade de Deus. Eu me sentia abençoada. O casamento chegou, e tudo parecia perfeito. Nossos primeiros anos foram bons, ele trabalhava muito, eu cuidava da casa, e aos poucos fomos nos ajustando à vida a dois. Mas, irmãos, nem tudo o que parece é. Depois de 3 anos de casados, comecei a notar que Carlos ficava muito tempo no trabalho, chegava tarde, e às vezes parecia distante. Eu orava, pedia a Deus que me desse paciência e que me mostrasse se havia algo errado. Mas eu nunca imaginei o que estava por vir. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei um papel escondido numa gaveta. Era uma carta antiga, escrita por uma mulher que eu não conhecia. Na carta, ela falava sobre um filho que tinha tido com Carlos anos antes, quando ele ainda era solteiro. Fiquei sem chão. Como poderia ser verdade? Carlos sempre tinha falado que nunca tinha se envolvido com ninguém antes de mim. Eu não sabia o que fazer. Chorei muito, orei e pedi a Deus que me mostrasse a verdade. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em como abordar o assunto com ele. No dia seguinte, quando estávamos sozinhos, perguntei se ele tinha algo a me contar. Ele ficou pálido, baixou a cabeça e começou a chorar. Confessou que antes de se converter, tinha tido um relacionamento com uma moça e que dela tinha nascido um menino. Ele disse que tinha se arrependido, que tinha pedido perdão a Deus e que nunca mais tinha tido contato com ela. Mas a carta que eu encontrei era prova de que mesmo depois de casado, ele ainda mantinha algum tipo de comunicação. Irmãos, foi muito difícil ouvir aquilo. Me senti traída e enganada. Como eu poderia confiar nele depois daquilo? Mas ao mesmo tempo via que ele estava arrependido. Ore muito, pedi a Deus que me desse sabedoria para tomar a decisão certa. Não queria julgar, não queria ser dura, mas também não podia fingir que nada tinha acontecido. Decidi conversar com os meus pais. Eles oraram comigo, me deram conselhos, e me lembraram que Deus é quem julga o coração. Mas também disseram que eu não poderia continuar vivendo numa mentira. Carlos precisava assumir suas responsabilidades. Depois de muito pensar e orar, resolvi que ele deveria procurar essa criança, assumir sua paternidade e fazer o que era certo perante Deus e perante os homens. Não foi fácil, mas com o tempo, Carlos tomou coragem e foi atrás do menino. Hoje ele ajuda financeiramente, e a criança está sendo criada pela mãe, que também é de uma família humilde e precisa de apoio. Irmãos, não foi um caminho fácil. Houve muitas lágrimas, muitas noites de oração, mas Deus nunca me abandonou. Ele me deu forças para perdoar, não porque Carlos merecia, mas porque eu precisava libertar meu coração. Hoje nosso casamento está sendo reconstruído, dia após dia, com muito diálogo, oração e confiança em Deus. Se você está passando por uma situação difícil, não desanime. Deus vê tudo, Ele conhece o seu coração e vai te dar forças para superar. Não guarde mágoas, não deixe que o orgulho te domine. Peça a Deus que te mostre o caminho, e Ele vai te guiar. Que este testemunho possa edificar a vida de alguém. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos compartilhar para que mais irmãos possam ser abençoados. A paz de Deus esteja com vocês. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar o que o inimigo tentou destruir. Não foi da noite para o dia, não foi sem dor, mas foi com a mão de Deus guiando cada passo. Carlos mudou não porque eu exigi, mas porque ele sentiu o peso da sua culpa perante o Senhor. Hoje ele é um homem diferente. Não é mais aquele que escondia, que mentia, que vivia na sombra. Hoje ele é um homem que busca a Deus de verdade, que assume suas responsabilidades, que ora comigo, que participa da obra da piedade, que ajuda os necessitados.
mas eu não posso dizer que foi fácil não. Houve dias em que eu olhava para ele e sentia aquele aperto no coração, aquela dúvida: será que ele vai voltar a me trair? Será que tudo isso é só aparência? O inimigo não desiste, irmãos. Ele sabe onde dói, e ele cutuca a ferida. Mas foi nessas horas que eu me apeguei mais ainda à palavra. Eu lia salmos, eu orava, eu jejuava. Eu pedi a Deus: Senhor, não deixe que o meu coração endureça. Não deixe que eu viva no passado. Dá-me forças para confiar em Ti no Teu tempo. E Deus foi fiel. Ele foi me mostrando, aos poucos, que a restauração era possível. Não porque Carlos era perfeito, mas porque Deus é poderoso para transformar vidas. Hoje, quando vejo ele brincando com nosso filho mais novo, quando o vejo ajudando na limpeza da comum, quando ouço cantando os hinos com emoção, eu sei que foi Deus quem operou essa mudança. Não foi mérito meu, não foi mérito dele, foi a misericórdia do Senhor. Agora eu quero falar algo que pesa no meu coração, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o perdão é só para o outro, mas não é. O perdão é também para nós. Enquanto eu guardava aquela mágoa, enquanto eu revivia aquela traição na minha mente, eu estava presa. Eu não conseguia orar com liberdade, não conseguia louvar de coração. Era como se tivesse um peso nas costas que não me deixava levantar os braços para adorar a Deus. Mas quando eu soltei, quando eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, foi como se uma corrente se quebrasse. Eu respirei fundo, irmãos. Eu senti a paz de Deus encher o meu coração. E tem mais uma coisa que aprendi nessa jornada: o casamento não é só amor, é também decisão. Amor é sentimento e sentimento muda. Um dia a gente tá feliz, no outro tá triste, no outro tá irritado. Mas a decisão de permanecer, de lutar, de perdoar, isso é que sustenta. E essa decisão tem que ser feita todos os dias. Todos os dias eu escolho confiar em Deus. Todos os dias eu escolho perdoar. Todos os dias eu escolho amar, mesmo quando não tenho vontade. Irmãos, eu sei que tem muitas irmãs aqui que estão passando por coisas difíceis no casamento. Talvez o seu marido não te valoriza, talvez ele está distante, talvez ele até já te traiu. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus vê a sua dor. Ele não está surdo aos seus clamores. Ele conhece cada lágrima que você derramou no travesseiro, cada noite em claro, cada oração feita em silêncio. Não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que não tem jeito. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há oração, há possibilidade de restauração. Claro, eu não estou dizendo para vocês ficarem em relacionamentos abusivos, não. Se tem violência, se tem desrespeito constante, se tem pecado sem arrependimento, a gente precisa buscar orientação dos anciãos, buscar a vontade de Deus. Mas se o problema é mágoa, é decepção, é traição, e o outro lado está disposto a mudar, então, irmãos, vale a pena lutar. Vale a pena orar. Vale a pena dar uma chance para Deus agir. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou afundar. Ele não me deixou sozinha. Ele me segurou pela mão e me tirou da lama. E se ele fez por mim, ele pode fazer por você também. Não importa o tamanho do seu problema, não importa quão profunda é a sua dor, Deus é maior. Deus é poderoso. Deus restaura. Então, se você está passando por algo parecido, não se cale. Fale com Deus. Busque os anciãos. Peça oração. Não carregue esse fardo sozinho. A Irmandade está aqui para te apoiar, para te levantar, para orar por você. E lembre-se, Deus não desiste de você. Mesmo quando você acha que não tem mais forças, Ele está lá te sustentando. Vou terminar com um versículo que me seguiu nessa caminhada, que foi o meu alicerce. Esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar, não é fácil confiar, mas quando a gente entrega nas mãos dele, Ele faz tudo novo. Que este testemunho possa tocar o coração de alguém hoje. Se você precisa de oração, deixe nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. Vamos levar essa mensagem de esperança adiante. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a enxergar a luz no fim do túnel. Mas não pense que foi fácil. Não, porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, as lutas não acabaram. O inimigo não gosta de ver a obra de Deus prosperando na vida de um servo. Ele veio com tudo, noites de choro, pensamentos de que eu não ia conseguir, medos de que as pessoas iam me julgar. Mas, graças a Deus, a Irmandade me abraçou. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um propósito. Confia. E eu confiei.
Comecei a frequentar as reuniões de novo, mesmo com vergonha, mesmo sentindo que todos olhavam para mim como se soubessem o que tinha acontecido. Mas sabe, irmãos, a comum não é lugar de julgamento, é lugar de restauração. Os anciãos me chamaram, oraram por mim, e me lembraram que o perdão de Deus é maior que qualquer falha nossa. Um irmão mais velho, que já tinha passado por provações semelhantes, me disse: Júlia, o diabo quer te fazer acreditar que você não tem mais valor. Mas você é filha de Deus. E filho de Deus não fica prostrado no chão. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Com o tempo eu comecei a servir de novo. Primeiro, ajudando nas reuniões das irmãs, depois participando dos cultos de doutrina. Não foi da noite para o dia, não. Foi um processo. Mas Deus foi restaurando a minha alegria, a minha paz. Eu aprendi que às vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. E o que aconteceu com ele? Alguns irmãos me perguntam. Eu não vou mentir. No começo eu sentia raiva, vontade de ver ele pagar por tudo. Mas Deus trabalhou no meu coração. Hoje eu oro por ele. Oro para que Deus o toque, para que ele se arrependa e volte pro caminho. Porque a justiça não é minha, é de Deus. E se um dia ele quiser procurar a comum de novo, que seja com um coração sincero, porque a porta da misericórdia está aberta para todo aquele que se humilha. Agora eu quero deixar uma palavra para quem está lendo isso e está passando por traição, por decepção, por qualquer tipo de dor no casamento. Não desista de Deus. Às vezes a gente acha que o problema é o cônjuge, é a situação, é a vida. Mas o verdadeiro problema é quando a gente tira os olhos de Jesus. Quando a gente para de orar, para de buscar, para de confiar. Porque é na hora mais escura que a luz de Deus brilha mais forte. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me revoltado. Poderia ter procurado consolo no mundo. Mas eu escolhi me apegar à cruz. E hoje eu vejo o quanto Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu uma nova oportunidade de servir, de louvar, de ser útil na obra dele. Hoje eu sou uma mulher diferente. Não porque eu sou forte, porque sozinha eu não sou nada. Mas porque Deus é a minha força. Então, se você está passando por algo parecido, não olhe para as circunstâncias. Olha para Jesus. Ele é o único que pode te dar paz no meio da tempestade. Ele é o único que pode te levantar quando você está caído. E lembre-se, Deus não muda. Se ele foi fiel comigo, ele vai ser fiel com você também. Para terminar, eu quero agradecer a todos que oraram por mim, que me estenderam a mão, que não me julgaram. Agradecer aos meus pais, que foram meu porto seguro. E agradecer, acima de tudo, ao nosso Deus que nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca me solitou. Que Ele continue abençoando a vida de cada um de vocês, fortalecendo, restaurando, libertando. E se você está precisando de um milagre hoje, se está precisando de uma palavra de ânimo, eu te digo, Deus ouve. Ele ouve o clamor do seu coração. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, Deus está te chamando de volta. Ele quer te usar. Ele quer te abençoar. Só depende de você dizer: aqui estou, Senhor. Usa-me. Que Deus abençoe a todos. E que este testemunho seja uma semente de fé na vida de alguém. Se você foi tocado, compartilha. Se você precisa de oração, comenta. Vamos levar essa mensagem adiante, porque Deus ainda opera milagres. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil, não. As noites ainda eram longas, e muitas vezes eu acordava com aquele aperto no peito, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas a cada manhã, quando eu abria a Bíblia, parecia que o Senhor falava direto comigo. Aqueles versículos que eu já tinha lido tantíssimas vezes ganhavam um novo sentido, como se Deus estivesse me dizendo: filha, você está no caminho que eu preparei. Confia em mim. Meus pais, como sempre, foram meu esteio. Minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já passou por muitas batalhas tem, me dizia: Júlia, não é vergonha reconhecer que errou. A vergonha é continuar no erro sabendo que não é da vontade de Deus. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só colocava a mão na minha cabeça e dizia: Deus vai te guiar. Só não sai do lugar que ele te pôs. E esse lugar, irmãos, não era mais ao lado daquele homem, não. Era aos pés de Jesus, aprendendo a ser dependente dele de verdade. Claro que não faltaram os olhares, os cochichos. Coitada, separou. Será que não podia ter dado outra chance? Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente está fazendo a vontade de Deus, não precisa se explicar para os homens. O que importava era a paz que eu sentia no coração. Aquela paz que não é falta de problema, não, é a certeza de que mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle.
E foi nessa época que eu comecei a servir mais na obra. Não por obrigação, não. Mas porque eu sentia uma fome de estar perto do Senhor, de aprender mais, de me encher daquele que nunca me decepcionou. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs mais novas, a visitar as enfermas, a participar dos cultos de oração. E sabe o que eu descobri? Que quando a gente se doa para os outros, as nossas próprias feridas começam a sarar. Não é que a dor some, não. Mas ela perde o poder sobre a gente. Um dia, uma irmã mais nova veio me procurar chorando. Ela estava passando por uma situação parecida com a minha, um noivado que não estava certo, um coração dividido. E ela me perguntou: Irmã Júlia, como a senhora teve coragem de sair? Eu olhei para ela e falei: não foi coragem, minha filha. Foi obediência. Deus mostrou o caminho e eu só segui. Não foi fácil, mas valeu a pena. E ali, vendo aquela menina com os olhos cheios de lágrimas, eu entendi por que Deus tinha me deixado passar por tudo aquilo. Não era só para me libertar. Era para eu poder estender a mão para alguém mais. Hoje, quando olho para trás, eu vejo como Deus foi moldando minha vida. Não foi do jeito que eu planejei, não. Eu sonhava com um casamento, com uma família, com uma vida perfeita. Mas Deus sabia que eu precisava de algo muito maior. Precisava dele. Precisava aprender que a felicidade não está nas circunstâncias, mas na presença dele. E sabe de uma coisa? Eu não trocaria essa jornada por nada. Porque foi no fundo do poço que eu encontrei o tesouro. Agora eu não tô dizendo que é fácil, não. Tem dias que a saudade aperta, que a solidão pesa. Mas eu aprendi a levar tudo isso a Deus em oração. E Ele, fiel como sempre, me enche de uma alegria que não vem das coisas dessa vida. Uma alegria que ninguém pode tirar. Então, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma luta, se tá se sentindo sozinho, se tá achando que não tem mais jeito, eu te digo, Deus não terminou contigo. Ele tá te chamando para uma coisa maior. Talvez você não entenda agora, talvez doa, talvez seja difícil. Mas se você confiar nele, se você deixar ele te guiar, você vai olhar para trás um dia e vai ver que valeu a pena. E para encerrar, eu quero deixar um versículo que foi meu sustento nesse tempo todo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 2.5 e 6. Não é sobre a gente entender tudo, irmãos. É sobre confiar que Ele que entende tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele fortaleça, que Ele te dê a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando parece que não tem saída. E se esse testemunho tocou seu coração de alguma forma, não guarde para você. Compartilha, comenta, ora por quem está precisando. Porque a gente nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E que a gente se encontre na próxima reunião, louvando a Deus pelas vitórias que Ele já preparou para nós. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo isso, eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lamaçal, mas também nos põe num lugar firme. Não foi fácil, não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso ainda estava ali, como se a dor fosse uma sombra que não queria sair de perto. Mas eu aprendi uma coisa: a fé não é a ausência da dor, é a certeza de que mesmo no meio dela, a mão de Deus está segurando a gente. Eu voltei para a casa dos meus pais, e ali, no meio daqueles que sempre me ensinaram a confiar no Senhor, eu comecei a me reconstruir. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, me dizia: filha, o inimigo queria te destruir, mas Deus tinha um plano maior. Ele permitiu que você visse a verdade para te livrar de um futuro pior. E ela tinha razão. Porque se eu tivesse ficado, se eu tivesse engolido tudo em nome de um casamento, hoje eu não estaria aqui, firme na fé, com a consciência limpa perante Deus. Meu pai, que é ancião na comum, nunca me pressionou. Ele só falou: Júlia, a gente não vai te julgar. A gente vai te apoiar. Mas lembra, o perdão não é para ele, é para você. Para você não carregar esse peso para sempre. E foi aí que eu entendi que perdoar não era esquecer, era soltar. Soltar a raiva, soltar a decepção, soltar a vontade de entender o porquê. Porque algumas coisas a gente nunca vai entender nesse mundo, mas Deus sabe. E isso basta. Claro que teve irmãos que questionaram: mas e o casamento? Não era para ser até que a morte separasse? E eu respondia com o coração apertado, mas com a certeza que Deus me deu: era sim. Mas quando um dos dois quebra a aliança, não é mais casamento. É uma mentira. E Deus não habita onde tem mentira. Não foi fácil ouvir algumas coisas, não. Teve quem disse que eu devia ter tentado mais, quem falou que mulher tem que aguentar tudo pelo marido. Mas eu aprendi que a submissão que a palavra ensina não é para ser pisada, é para ser protegida. E quando o homem que deveria te proteger é o que te fere, a gente tem que recorrer a Deus, que é o nosso verdadeiro protetor.
Com o tempo eu comecei a servir de novo na obra. Não foi de uma hora para outra, não. Primeiro, eu só ia nas reuniões e chorava o tempo todo. Depois comecei a ajudar nas cozinhas, nos cultos das crianças. E um dia, uma irmã mais velha me chamou e falou: Júlia, você tem um dom para ensinar as crianças. Por que não pede para servir na escola dominical? Eu hesitei porque ainda me sentia quebrada, sabe? Mas orei e Deus me deu paz. Hoje, quando eu vejo aquelas crianças cantando os hinos, aprendendo a palavra, eu sinto que Deus me deu um propósito novo. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu uma razão para seguir em frente. E o mais lindo, irmãos, é que Deus não só restaurou a minha vida, como usou a minha história para abençoar outras pessoas. Já teve irmã que veio me procurar chorando, contando que estava passando pela mesma coisa, com medo de falar, com medo de ser julgada. E eu podia olhar nos olhos dela e dizer: eu sei como você se sente. Mas Deus tem um jeito. Ele vai te mostrar. Porque quando a gente passa por algo assim, a gente vira um instrumento nas mãos dele para ajudar quem está no mesmo caminho. Agora, eu não vou mentir para vocês. Ainda tem dias que a memória vem. Um cheiro, uma música, um lugar, e de repente parece que tá tudo de volta. Mas aí eu lembro das palavras do Salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5. E eu respiro fundo e falo: não, inimigo, você não vai roubar a minha paz. Deus já me libertou e eu não vou voltar para trás. E para quem tá lendo isso e pensa: mas e se eu não tiver força? Eu digo: não é sobre a sua força. É sobre a força dele. Porque quando a gente tá fraco, é que ele se mostra forte. Quando a gente não tem mais para onde correr, é que a gente descobre que ele sempre foi o nosso refúgio. Hoje eu olho para trás e vejo que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada, tudo isso teve um propósito. Deus estava me preparando para algo que eu não conseguia enxergar na época. Ele estava me lapidando, me tirando as impurezas, me fazendo mais parecida com Cristo. Porque a gente não cresce na fé nos momentos fáceis. A gente cresce é quando a gente é provado e mesmo assim escolhe confiar. E se você está passando por uma prova hoje, se está sentindo que não aguenta mais, eu te peço, não desista. Não solta a mão de Deus. Mesmo que pareça que ele está demorando, mesmo que pareça que ele não está ouvindo, ele está. Ele vê cada lágrima, ele sente cada dor. E no tempo certo, ele vai agir. Porque o nosso Deus não é Deus de meia obra. O que ele começou na sua vida, ele vai terminar. E vai ser lindo. Para fechar, eu quero deixar um recado para quem está com o coração partido. Deus não te abandonou. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que parece que ninguém entende, ele entende. Ele está do seu lado. E se você precisar de um ombro, de uma oração, de alguém para te lembrar que você não está sozinho, pode me procurar. A gente é irmandade, a gente é família. E família se ajuda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure os corações quebrantados, que Ele dê força para quem está fraco, que Ele abra os olhos de quem está cego. E que a gente nunca se esqueça, não importa o tamanho da batalha, a vitória já é nossa. Porque quem está conosco é maior do que qualquer problema que a gente enfrente. A paz do Senhor, irmãos. E que a gente se encontre na próxima reunião, louvando a Deus pelas vitórias que só Ele pode dar. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só ouve, como Ele age. Não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente acha que é certo, mas do jeito dele, que é perfeito. Porque se dependesse de mim, eu tinha desistido há muito tempo. Eu tinha aceitado aquele casamento do jeito que estava, engolindo o choro, fingindo sorriso, só para não manchar o nome da família, só para não dar o que falar na irmandade. Mas Deus não quer a gente vivendo de aparência, não. Ele quer a verdade. Ele quer o coração. E foi nessa hora que eu lembrei das palavras do irmão mais velho na última reunião de jovens: filho, quando a gente esconde a sujeira debaixo do tapete, ela não some. Ela só apodrece e faz a casa toda feder. Na época, eu achei que era só um conselho para quem estava brincando com o mundo, mas não. Era para mim. Era Deus falando direto no meu coração, porque eu estava vivendo exatamente assim, varrendo para debaixo do tapete, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro eu estava morrendo aos poucos. E foi aí que eu decidi, não ia mais calar, não ia mais fingir. Se Deus estava me mostrando o caminho, eu ia seguir. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sabendo que ia doer. Porque melhor doer um tempo do que doer a vida toda. Marquei um dia para conversar com meu pai. Não foi fácil, não. Eu tremia toda, as palavras não saíam, e quando saíam, era tudo engasgado, entre lágrimas. Mas sabe o que ele fez? Ele não gritou, não me julgou.
Ele só me abraçou, orou comigo e disse: Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Se Ele tá te mostrando isso, é porque Ele já tem a saída. E foi nesse momento que eu senti um alívio que não dá para explicar. Era como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas. No dia seguinte, a gente foi até a casa do líder da região. Não foi para acusar ninguém, não foi para criar fofoca. Foi para pedir orientação, para fazer as coisas do jeito certo, como a palavra ensina. E ali mais uma vez, Deus confirmou, eu não estava sozinha. A Irmandade estava comigo. Não para me condenar, mas para me ajudar a sair daquele poço. Claro que não foi fácil. Teve choro, teve dor, teve noites em claro pensando, e agora, Deus? Teve gente que torceu o nariz, que falou pelas costas, que achou que eu devia ter segurado a barra para não quebrar o casamento. Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos homens não vale nada quando Deus já falou. Porque se Deus está do seu lado, quem será contra você? Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele casamento, como Ele restaurou a minha paz. Me deu uma família que me apoia, irmãos que oram por mim, e uma certeza no coração. Eu não sou mais aquela mulher quebrada com medo de viver. Eu sou uma filha de Deus, livre, perdoada e cheia de esperança. E para quem está lendo isso e pensa, mas e se eu errar? E se eu me arrepender depois? Eu te digo, confia em Deus. Ele não te leva para um lugar para te abandonar. Se Ele está te mostrando um caminho, é porque Ele já preparou a saída. Não tem erro nisso. Não tem medo que resista quando Deus está na frente. Eu sei que tem muita irmã aí que passa por coisa parecida. Casamento que não dá certo, marido que não honra o compromisso, família que cobra demais. Mas Deus não te chamou para ser escrava de ninguém. Ele te chamou para ser livre. E às vezes a liberdade dói no começo, mas depois, irmãos, depois não tem preço. Então, se você tá nessa luta, se você tá com o coração apertado, faz isso. Para agora, fecha os olhos e fala com Deus. Não precisa de palavra bonita, não precisa de teologia. Só fala do jeito que tá no seu coração, porque Ele ouve, e Ele vai te responder. Pode ser num sonho, pode ser numa palavra de um irmão, pode ser numa paz que vem do nada, mas Ele vai te responder. E quando Ele fizer isso, não tenha medo de obedecer, mesmo que dê medo, mesmo que doa, porque do outro lado dessa obediência tem uma vida nova te esperando. Uma vida de paz, de alegria, de propósito. Uma vida que vale a pena ser vivida. Para fechar, eu quero deixar um versículo que Deus colocou no meu coração nessa caminhada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Isso foi o que me seguiu. Isso foi o que me salvou. Então, irmãos, se esse testemunho tocou o seu coração de alguma forma, não guarda para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você já passou por algo parecido e quer que a gente ore por você. E acima de tudo, não desista. Não solta a mão de Deus. Porque a história da sua vida ainda não acabou. E o melhor capítulo, com certeza, ainda está por vir. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele fortaleça os corações, que Ele abra os olhos, que Ele dê coragem para quem precisa tomar uma decisão. E que a gente nunca se esqueça, na comum, a gente não tá sozinho. A gente tem Deus, a gente tem a Irmandade, e a gente tem a certeza de que, no final, a vitória é nossa. Até a próxima reunião, irmãos. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lodo, mas também nos põe num lugar firme, como diz o salmista. Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil não. Teve noites que eu chorava até dormir, perguntando para Deus, por que eu não vi antes? Por que eu deixei chegar até aqui? Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me mostrando que Ele não tinha me abandonado. Ele só estava me preparando para algo maior. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, nunca me julgaram. Minha mãe, com aquele jeito quietinho dela, só falava, filha, Deus sabe de tudo. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, toda noite antes de dormir, colocava a mão na minha cabeça e dizia, o Senhor vai te dar um coração novo, minha filha. Só espera nele. E era isso que eu fazia. Esperava. Porque na comum, a gente aprende que não é pela nossa força, nem pelo nosso entendimento, mas pela graça de Deus que a gente se levanta. Os primeiros meses foram de muita luta. Eu ainda sentia vergonha de sair de casa, de enfrentar os olhares, as perguntas que não vinham, mas que eu sentia no ar. O que aconteceu com o casamento dela? Por que ela voltou para a casa dos pais? Mas a Irmandade, irmãos, a Irmandade foi um bálsamo.
As irmãs mais velhas vinham me visitar, traziam um versículo, um abraço, um prato de comida. Não precisava falar muito. Só o fato de elas estarem ali já era um sinal de que Deus não tinha me esquecido. Até que um dia, numa reunião de oração, eu senti o Espírito Santo falando bem fundo no meu coração. Você não é definida pelo que aconteceu. Você é definida por quem eu sou em você. Ali, irmãos, ali eu entendi que eu não era mais vítima. Eu era uma filha de Deus, redimida, restaurada. E que se Ele tinha permitido aquela dor, era porque tinha um propósito nisso. Talvez para me aproximar mais dele. Talvez para eu aprender a depender só dele. Ou quem sabe para que um dia eu pudesse ajudar outra irmã que estivesse passando pelo mesmo. E foi nesse tempo que eu comecei a servir mais na obra. Não com medo, não com vergonha, mas com gratidão. Porque eu tinha sido perdoada. Porque eu tinha sido libertada. Porque eu tinha sido amada mesmo quando eu achava que não merecia. Eu comecei a ajudar nas aulas de crianças, a visitar as irmãs doentes, a participar dos cultos de oração com mais fervor. E sabe o que eu descobri? Que quando a gente coloca a nossa dor nos pés de Jesus, Ele transforma aquela dor em algo lindo. Ele faz brotar vida onde só tinha cinzas. Claro que não foi do dia para a noite. Teve dias que a saudade do que eu achei que ia ter doía. Teve dias que a raiva ainda queimava. Mas eu aprendia, aos poucos, a entregar tudo isso para Deus. Porque guardar amargura, irmãos, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu não queria mais isso para mim. Eu queria paz. Eu queria alegria. Eu queria viver de verdade. E foi numa dessas noites de oração que eu conheci o irmão Lucas. Não foi nada forçado, nada apressado. Ele era um dos cooperadores da obra, homem sério, de boa fama, que já tinha passado por provas também. A gente começou a conversar depois das reuniões, sempre com respeito, sempre com temor a Deus. E eu confesso, no começo eu fiquei com medo. Medo de me enganar de novo, medo de confiar, medo de sofrer. Mas o irmão Lucas nunca me pressionou. Ele só falava, vamos orar sobre isso. Se for da vontade de Deus, Ele vai mostrar. E Deus mostrou. Não com pressa, não com barulho, mas com uma paz que só Ele pode dar. Um dia, depois de muito jejuar e buscar a direção do Senhor, meu pai me chamou e disse, filha, o irmão Lucas pediu a sua palavra. E eu acho que é coisa de Deus. Eu não precisei de mais nada. Porque quando é Deus quem está na frente, a gente sabe. A gente sente. Não tem dúvida, não tem medo. Só tem certeza. Hoje, irmãos, eu sou casada com o irmão Lucas há 3 anos. E não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito só no céu, mas é um casamento abençoado. Um casamento onde a gente ora junto, onde a gente serve a Deus junto, onde a gente aprende, todos os dias, a amar como Cristo amou. E olha que coisa linda! Deus não só restaurou a minha vida, como Ele me deu mais do que eu merecia. Porque eu achava que depois daquilo tudo, eu nunca mais ia ser feliz. Mas Deus, na sua bondade, me mostrou que a felicidade não tá nas circunstâncias. Tá nele. E o irmão que me traiu? Eu não guardo ódio. Eu até oro por ele. Porque a Bíblia diz pra gente abençoar os que nos perseguem. Não significa que eu tenho que ser amiga. Não significa que eu tenho que confiar. Mas significa que eu tenho que perdoar. Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Então, irmão, irmã, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma prova que parece não ter fim, eu quero te dizer, não desista. Não solta a mão de Deus. Porque a mesma mão que segurou a minha, que me tirou do fundo do poço, que me deu uma família nova, que me deu um amor verdadeiro, é a mesma mão que tá estendida para você hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E se você tá com medo de tomar uma decisão, se tá com medo de falar, de buscar ajuda, lembra, na comum, a gente não tá sozinho. Tem os irmãos, tem os anciãos, tem a irmandade. Busca conselho. Ora, jejua. Porque Deus fala. Deus revela. Deus liberta. E Ele não vai te deixar no escuro. Para fechar, eu quero deixar um pedacinho de um salmo que tem sido a minha força. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Porque às vezes a gente quer tudo para já. A gente quer a resposta na hora. Mas Deus trabalha no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Então, se esse testemunho te tocou, não guarda para você. Compartilha com quem precisa. Deixa um comentário se você quer que a gente ore por você. E acima de tudo, lembra, a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo. E o melhor capítulo, irmãos, o melhor capítulo ainda está por vir. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele enxugue toda lágrima, que Ele restaure todo o coração quebrado, que Ele dê força para quem está fraco. E que a gente nunca se esqueça, na comum, a gente não é só membro.
A gente é família. E família se ajuda. Família ora um pelo outro. Família não deixa ninguém para trás. Até a próxima reunião, irmãos. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus, meus amados irmãos. Hoje eu quero continuar compartilhando um pouquinho mais desse caminho que o Senhor tem me guiado, porque eu sinto no coração que ainda tem irmãos que precisam ouvir. Não é só pela minha história, não. É pela glória de Deus que não desistiu de mim mesmo quando eu pensei que não tinha mais jeito. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, irmãos, não foi fácil. Não foi daquele jeito que a gente vê nos filmes que tudo se resolve num passe de mágica. Não. Foi dia após dia de luta. Dia após dia de oração. Porque vejam bem, eu tinha saído de um casamento, e na comum a gente sabe como é. Casamento é para a vida toda, é um pacto diante de Deus. E eu me sentia, como eu posso dizer? Me sentia como se tivesse falhado. Como se tivesse decepcionado não só a mim mesma, mas a Deus, aos meus pais, à Irmandade. Porque a gente é criado para ser firme, para ser forte, para aguentar as tribulações com fé. E eu tinha desistido? Não, irmãos. Não foi desistência. Foi obediência. Meu pai, homem de Deus, ancião na obra, ele me chamou num canto e disse: Filha, você fez o que tinha que fazer. Deus não quer que a gente viva no engano. Ele quer que a gente viva na verdade, mesmo que doa. Mesmo que custem lágrimas. E aquilo me marcou, irmãos. Porque às vezes a gente acha que aguentar tudo, calado, é ser forte. Mas tem hora que a força está em dizer: chega. Não é assim que Deus quer. E foi isso que eu fiz. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava de madrugada suada com o coração apertado porque os sonhos vinham. Sonhos com ele, com as mentiras, com as traições. E eu acordava e pensava: será que eu fiz certo? Será que eu não deveria ter tentado mais? Mas aí, irmãos, eu lembrava do sonho com o varão dourado. Eu lembrava da voz que me disse: saia. Não é aqui o seu lugar. E eu sabia que era Deus falando. Porque Deus não fala só uma vez. Ele confirma. Ele repete. Ele não deixa a gente na dúvida. Minha mãe, ela percebia meu sofrimento. Ela é daquelas mulheres de oração, irmãos, que não desiste. Todo dia de manhã, antes de eu acordar, ela já estava de joelhos, intercedendo por mim. E ela me dizia: filha, Deus não te trouxe para trás para te deixar aqui. Ele te trouxe para trás para te lançar para frente. Para te preparar para algo maior. E eu acreditava, mas no coração ainda doía. Porque vejam bem, eu tinha sonhado com um lar. Eu tinha sonhado com filhos. Eu tinha sonhado em servir a Deus ao lado de um homem que me amasse na verdade. E de repente tudo tinha desmoronado. Mas, irmãos, Deus é fiel. E Ele começou a trabalhar no meu coração. Começou a me mostrar que os planos dele são maiores que os nossos. Que às vezes a gente acha que está perdendo, mas na verdade está ganhando algo que a gente nem imagina. Eu comecei a participar mais das reuniões. Comecei a servir na obra da piedade, ajudando as irmãs mais velhas. E sabe o que eu descobri? Que o meu valor não estava em ser esposa de alguém. Meu valor estava em ser filha de Deus. Em ser serva dele. Em poder levantar minhas mãos e dizer: aqui estou, Senhor. Usa-me. E foi numa dessas reuniões, irmãos, que algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Tava tendo um culto de oração, e o irmão que estava dirigindo pediu para quem quisesse ser ungido, para quem precisasse de uma palavra de Deus, para vir para frente. Eu fui. Não por mim, não. Porque eu estava me sentindo tão quebrada que nem sabia se merecia. Mas fui porque algo dentro de mim dizia: vai, Deus tem algo para você. E quando o irmão colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, irmãos, eu senti uma paz que eu não sentia há anos. E o irmão falou, sem saber nada da minha história: irmã, Deus diz que Ele está restaurando o que o inimigo roubou. Ele diz que o que foi quebrado, Ele está consertando. E o que foi perdido, Ele está devolvendo em dobro. Mas você precisa confiar. Você precisa soltar. Aqui, irmãos, eu caí no chão. Não de desmaio, não. Mas de tanto chorar. Porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Era Deus falando diretamente pro meu coração. E dali pra frente eu decidi, eu ia confiar. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver o caminho. Eu ia confiar. E sabe o que aconteceu? Devagarzinho, Deus foi restaurando a minha alegria. Eu comecei a sorrir de novo. Comecei a cantar os hinos com o coração, não só com a boca. Comecei a enxergar que sim, eu tinha passado por uma tempestade, mas Deus tinha me tirado de lá. E Ele não me tirou para me deixar na beira do caminho. Ele me tirou para me levar para um lugar melhor. Hoje, irmãos, eu não posso dizer que já tô totalmente curada. Porque tem dias que a memória ainda dói. Tem dias que eu ainda me pergunto:
Por que comigo? Mas eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Ele não desperdiça a nossa dor. E eu sei que se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele vai usar a minha história para abençoar alguém. Porque olha só, irmãos, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não estaria aqui dizendo, não desista. Não fique no engano. Deus tem um plano melhor para você. Se eu não tivesse caído, eu não teria aprendido a depender tanto de Deus. Se eu não tivesse chorado, eu não teria sentido o conforto dele tão de perto. E hoje eu posso dizer com toda certeza, eu não trocaria essa jornada por nada. Porque foi no fundo do poço que eu encontrei a mão de Deus me segurando. Foi na minha fraqueza que eu descobri a força dele. Foi na minha dor que eu senti o amor dele de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Então, se você está passando por algo parecido, se você está se sentindo sozinho, se você está achando que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem jeito sim. Porque Deus é especialista em fazer jeito onde não tem. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza. Ele é especialista em dar vida onde só tem morte. E eu não tô falando isso porque eu li num livro. Não tô falando porque alguém me contou. Tô falando porque eu vivi. Porque eu senti. Porque Deus fez isso na minha vida. E Ele pode fazer na sua também. Então, não desista. Não se cale. Busca a Deus. Busca os irmãos. Busca a irmandade. Porque a gente não foi feito para carregar os fardos sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade. Para se apoiar. Para orar um pelo outro. Para levantar quem caiu. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de um ombro, procura um irmão de confiança. Se você tá com dúvida, pede a Deus que Ele vai te mostrar o caminho. Porque Ele é fiel. Ele não mente. E Ele não vai te deixar no escuro. Para terminar, eu quero deixar mais uma palavrinha que tem sido luz para mim. Os que semeiam em lágrimas com canto de alegria ceifarão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com canto de alegria, trazendo os seus molhos. Salmo 1, 2, 6, 5, 6. Porque, irmãos, a gente pode chorar hoje. A gente pode estar semeando em lágrimas. Mas a colheita vem. E quando ela vier, ela vem com alegria. Vem com restauração. Vem com a mão de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue cada lágrima. Que Ele restaure cada coração partido. E que a gente nunca se esqueça, na comum, a gente não tá sozinho. A gente tem Deus. A gente tem os irmãos. E com Deus e com os irmãos, a gente vence qualquer batalha. Até a próxima, irmãos. E que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.